sou a Jennifer, esse é o Dias na Lua e seja muito bem-vinda ao nosso primeiro vídeo. O tema que eu escolhi para esse primeiro vídeo é Red, a última animação da Pixar. Ele é um filme com muitas camadas, com muitas metáforas, muitos nichos analisaram ele e agora eu quero analisar ele sobre uma perspectiva da espiritualidade feminina. Esse está sendo o primeiro vídeo do canal porque inicialmente ele era um post que eu fiz na minha página no Instagram, mas ele é um tema muito denso, muito grande para falar, não cabe num post só, tanto que eu dividi ele em 2 posts diferentes. Mas como o Instagram é uma rede social que está basicamente morrendo, eu resolvi trazer o meu trabalho aqui pro YouTube. Então, antes de qualquer coisa, eu queria me apresentar pra vocês. Como eu falei, meu nome é Jennifer, esse é o Dias na Lua. E aqui a gente vai conversar sobre bruxaria natural, tarô e endeusamento feminino. Já dentro desse vídeo, eu vou falar sobre muitas coisas que eu quero fazer vários vídeos sobre no futuro. Então vem aí. E se você tem interesse sobre esses assuntos, se você quer falar mais sobre isso, aprender mais sobre isso e ter uma comunidade junto com você pra gente aprender juntas, se inscreve no canal e qualquer dúvida que vocês tiverem sobre qualquer coisa que eu vou falar nesse vídeo, podem deixar aqui nos comentários que eu vou abordar novos assuntos. Tomara que todas as semanas. Eu tô rindo de nervoso porque consistência não é muito bem a minha palavra, mas eu estou tentando, gente, eu estou tentando. Então vamos lá, eu não sei se vocês assistiram já a Red, vai ter alguns spoilers do filme nesse vídeo, então se vocês não assistiram ainda podem assistir, tá disponível no Disney Plus, e depois vocês podem voltar aqui pra gente conversar mais sobre isso com spoilers. A história de Red é sobre uma menina de 13 anos, ela chama Mei Lin, que além de estar passando por todo o caos da adolescência, que já é normal da cidade, ela descobre que quando ela sente emoções muito fortes, ela vira um panda gigante vermelho. Então o primeiro ponto que eu quero abordar nesse vídeo é sobre a relação entre esse panda vermelho, a mulher selvagem e a domesticação da mulher e do feminino. O arquétipo da mulher selvagem foi muito abordado naquele famoso livro Mulheres que Correm com os Lobos. Ele tá aqui, mas como as coisas do cenário estão aqui, eu não vou tirar ele daqui agora, mas eu vou colocar uma fotinho dele pra vocês verem. Então, a mulher selvagem é um arquétipo que representa a natureza instintiva e primordial feminina. Ela é a parte de nós que não foi domesticada. Segundo a psicanálise junguiana, arquétipo significa um conjunto de imagens que guardam significados profundos da nossa psique coletiva. São imagens que estão dentro do coletivo humano há muito tempo, então são lendas, são mitos, são histórias que sempre estiveram aí e que foram formando esse inconsciente coletivo. E é através dessa repetição durante tanto tempo que essas imagens começam a ter um significado muito profundo e que se você perguntar para qualquer pessoa, elas vão entender e saber meio que instintivamente qual é o significado dessas palavras, dessas imagens. E esses significados são tão profundos que eles acabam se tornando forças, energias psíquicas que a gente consegue acessar. Então, quando a gente fala sobre, por exemplo, o arquétipo da bruxa, eu falo bruxa e já se forma imediatamente uma imagem na sua cabeça. Essa imagem é cheia de significados que estão atrelados a ela. Claro que isso também depende de cultura para cultura, momentos para momentos. Eu acho que se a gente falar bruxa aqui vai ter um significado muito diferente do que se a gente falar para nossa avó sobre bruxa. Ela vai ter uma imagem diferente, mas a questão é que, no geral, a cultura como um todo vai ter um certo significado que se repete. Dito isso, a gente volta pro arquétipo da mulher selvagem. Mesmo que você não tenha lido nada sobre ela, não saiba nada sobre ela, só de a gente falar mulher selvagem é como se já tivesse esse significado, uma coisa que é de fato inconsciente pra gente. E aqui falando sobre a mulher selvagem, o significado que tá atrelado a ela é que ela é a parte da gente que nos mantém vivas. E quando a gente tá saudável e de bem com essa nossa parte, a gente se sente confiante, criativa, engenhosa, ligada com a nossa intuição, ligadas com nossos ciclos, conscientes das nossas ações, descobrindo onde a gente pertence e indo pra esses lugares e indo embora sem olhar pra trás, de onde a gente não pertence mais. E isso está muito associado ao panda vermelho. Ele representa quem a Mei Lin realmente é. Uma garota divertida, criativa, aventureira, brincalhona, sincera, corajosa, que sabe dar limites para as pessoas e para as coisas. E ela também sabe se proteger. Ela não é boazinha demais e ela não se sacrifica ingenuamente. O panda vermelho é a fonte dos poderes da Mei Lin, tanto como menina quanto como mulher. Mas é claro que dentro do patriarcado, uma mulher que confia em si mesma, que está segura das suas próprias escolhas,
que está conectada com outras mulheres que também são confiantes, criando assim algo ainda maior e ainda mais poderoso do que elas mesmas, como a sua própria conexão com a espiritualidade, não é nem um pouco interessante. Como é que você controla alguma coisa que não precisa de você? Por isso que, durante a história, as mulheres, e principalmente a mulher selvagem, foram sendo quebradas e desconectadas de si mesmas e das outras, porque assim elas seriam muito mais facilmente manipuladas e controladas. E o que mais me intriga e mais me revolta com o patriarcado é o quão ele é uma construção extremamente eficiente, fazendo meio que as mulheres trabalharem a favor dele. É uma grande lavagem cerebral que causa tanto mal às mulheres que elas mesmas fazem tudo para manter a si mesmo e as outras mulheres também na linha do patriarcado. Ou por terem aprendido que a vida é assim mesmo, ou na tentativa de fazer com que elas sofram menos consequências negativas. E aí a gente entra no próximo ponto, que é a mãe da Meilin, a relação entre elas duas e as outras mulheres da família. A maior figura que tenta reprimir a Meilin e o panda dela é a própria mãe, a Min, repetindo o mesmo ciclo do que aconteceu entre a Min e a mãe dela, a avó da Meilin. A mãe e a avó da Meilin enxergam o panda vermelho como se fosse uma grande maldição que foi passada de geração em geração. Que teve uma serventinha ancestral da família que usou o panda vermelho para se defender na ausência de um homem, mas que agora só estava gerando caos e precisava ser tirado de dentro das mulheres para que ele não causasse mais problemas. E é muito tocante ver a jornada em que a relação das duas passa e a gente entender as dores que a Mei passa, que provavelmente foram as mesmas dores que a mãe dela passou e que a avó dela passou. Mas isso para na Mei, ela quebra a maldição da domesticação. E é interessante ver que mesmo que a Mei decida ficar com o panda dela e que mostre para as outras mulheres o quão ele é importante, as outras mulheres, mesmo assim, decidem abrir mão dos seus. Ou seja, nem sempre a cura da nossa mulher selvagem significa necessariamente a cura de todas as mulheres da nossa família. Afinal, o caminho que cada uma vai seguir é uma escolha individual e que pode ser diferente da nossa. A mãe da Mei, por exemplo, ela decide abrir mão do panda dela, mas ela guarda dentro de um bichinho virtual. E ela ainda pode interagir e brincar com ele o tempo todo, mantendo ele vivo junto com ela, só que de uma maneira diferente. E apesar desses relacionamentos difíceis dentro da família que a Mei tem, a Mei acaba encontrando um outro grupo de meninas/mulheres que na verdade ajudam ela a entender, aceitar e celebrar a sua natureza selvagem em forma de panda. Se não fosse por esse olhar das amigas da Mei, ela ia continuar presa na perspectiva da família dela, rejeitando a si mesma e acreditando ser um monstro em vez de uma criatura maravilhosa e super poderosa. Aliás, novas conexões com outras mulheres que estavam fora da sua própria família podia ser justamente o que faltou na vida da Ming, a mãe da Mei. E o próximo ponto é sobre o próprio vermelho e como ele permeia o filme como um todo. O vermelho, entre muitas outras coisas, representa o sangue e a menstruação. E a menstruação representa uma grande transformação dentro da vida das mulheres e de outras pessoas que também menstruam. E é o começo de uma fase que vai ser regida pelos ciclos internos tanto quanto os ciclos externos. Essa questão da ciclicidade está muito inserida dentro da bruxaria e eu quero trazer muito mais sobre ela em outros futuros vídeos. Então, se vocês quiserem mais, tiverem mais questões sobre isso, podem deixar aqui nos comentários. E é maravilhoso que quando a Mei ela se transforma pela primeira vez, a mãe dela acha que na verdade ela menstruou. Então ela faz essa conexão entre esses dois vermelhos tão transformadores. E além disso, o ritual que é necessário para prender o panda vermelho para fora da Mei, ele precisa acontecer numa lua vermelha, que é outro grande símbolo da menstruação. Tem até um livro que se chama Lua Vermelha, escrito pela Miranda Gray, que fala sobre a conexão espiritual dos ciclos naturais através da menstruação, a nossa lua interna. A mãe da Meilin deixa muito claro que o problema são as emoções, as grandes emoções que a Mei tá sentindo. Algo que todas as mulheres, de um jeito ou de outro, já ouviram ou vão ouvir em algum momento na vida. E que cada vez que o panda aparecer, vai ficar mais difícil ainda de tirar ele de dentro da Mei dali um mês, quando vai ter a lua vermelha, né, e eles vão fazer esse ritual. E um mês, ele representa justamente esse ciclo lunar, né, que é quando a gente passa por todas as fases do ciclo, tanto interno quanto externo. E é o primeiro passo para esse autoconhecimento que a gente vai adquirindo na nossa espiritualidade, né, de entender como que a gente tá se sentindo a cada semana, com cada lua diferente, ou para as mulheres e para outras pessoas que menstruam, como que a gente está se sentindo em cada fase do ciclo. E quando a gente obtém, a gente aceita e a gente toma posse do nosso autoconhecimento e do protagonismo que a gente tem na nossa vida, é claro que a gente não vai querer se livrar disso. É claro que vai ficar cada vez mais difícil de tirar o nosso panda de dentro da gente. E não tem como aprisionar a mulher selvagem uma vez que ela tá livre e que ela tá correndo com lobos, como diria
Clarissa Pinkola Estés. E seguindo essa linha de raciocínio, né, a gente chega no nosso próximo ponto, que é sobre as grandes transformações, né, que o panda causa. E em um dado momento ali do filme, né, a avó da Meilin, ela fala que 4 é o pior número, e ela tava se referindo à banda favorita da Meilin, né? Mas tem um ponto aí. Dentro do tarô, o número 4 pode ter 2 significados diferentes. O primeiro é o número 4 mesmo, dentro dos arcanos maiores. Ele é o imperador, a gente já vai falar dele. E também pode ser o arcano da morte, que é o número 13, 1 mais 3 igual a 4. E a carta da morte é a própria carta sobre as grandes transformações da vida, que por vezes elas podem ser extremamente dolorosas, mas também extremamente necessárias. A morte também vem com a ideia de corte, inclusive o corte que a gente faz de forma energética com a nossa própria família, para que a gente possa florescer dentro das nossas próprias escolhas, do nosso próprio caminho, saindo daquela posição infantil. E aí, voltando para o primeiro significado, o número 4 representa o imperador dentro dos arcanos maiores. Ele representa, dentre outras coisas, os limites que a gente coloca na nossa própria vida, nos outros, nas situações. E a Mei decidindo ficar com o panda dela, né, contrariando todo mundo que estava à volta dela, colocou um limite muito sério nas suas relações, né, mostrando que ela não vai mais deixar de ser ela mesma, que ela não vai mais deixar de bancar as suas próprias necessidades e mentir sobre a sua própria identidade só para deixar os outros felizes enquanto ela definha espiritualmente. E é claro que a sua avó, que estava acostumada com todo mundo, né, se virando do avesso pra deixar ela feliz, não ia gostar nem um pouco do número 4 mesmo. E por hoje é isso, deusas, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês ainda não assistiram esse filme, deem uma chance a ele porque ele é maravilhoso. Se tiver mais filmes que vocês acham que vale uma análise sobre o olhar da espiritualidade feminina, deixe aqui nos comentários. Eu amo trazer esse tipo de análise que junta um monte de mundos diferentes pra falar sobre essa coisa tão bonita que significa tanto pra mim, que é a espiritualidade feminina. E eu te convido mais uma vez pra se inscrever no canal se você ainda não é inscrita, curtir esse vídeo se você viu algum valor nele, me ajuda bastante. Em nome da deusa, trarei mais e mais vídeos aqui, com mais e mais consistência, porque tem muita coisa pra se falar dentro desse universo e que eu acho que eu quero levar pra todo mundo que eu puder. Muito obrigada por assistir esse vídeo e eu te vejo no próximo. Um beijo.